Maristinhas! Hoje estamos aqui com Ana Nerri para apresentar mais um Pode Botar Fé sobre protagonismo jovem. Hoje é a nossa convidada do dia para abordar sobre esse tema, sobre o protagonismo jovem, como o jovem atua na sociedade atual, é a Ana Nerri. Então agora ela vai se apresentar um pouquinho aqui para a gente, para poder conhecer um pouco mais sobre ela. Então, fala Maristinhas, meu nome é Ana Nerri, estou secretária de Juventude e Cidadania aqui na cidade de Maringá, já fui aluna marista também, então sou ex-maristinha. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês, para a gente falar sobre esse tema tão importante, que é sobre o protagonismo jovem, porque se o jovem tivesse conhecimento do poder que ele tem, com certeza esse mundo seria diferente. Bora lá? Bora! Ana, pra gente te conhecer melhor, a gente vai fazer algumas perguntinhas pra você e você vai ter que responder com uma, duas palavrinhas. A primeira coisa que vier na sua cabeça. Certo. Comida favorita? Pizza. Quer fazer a segunda? Vamos intercalar. Eu tinha pensado. Filme favorito? Ai, eu sou péssima de filme. Pode ser série? Pode. Ai, não me julguem. Atualmente, Emily in Paris. Salgado ou doce? Doce, 100%. Time que torce? Ai, Corinthians, mas não me pergunta o nome Nossa, Não me muito pergunta bom. o nome de jogador. O seu esporte preferido? Handball. Jogava aqui no Maris, legal, eu inclusive. acho legal. Cantor preferido? Ai, meu Deus. Cantor preferido. Gente, eu ia falar Luan Santana, mas é de antigamente. Sei lá. Temos uma Luanete temos. por aqui. A Ana de 16 anos tá vibrando aqui dentro. Deixa ele. Vai. A sua música preferida? Gente, eu sou péssima com isso. Pera, vamos ver. Minha música preferida. Eu vou falar uma música que eu escuto bastante, que é uma música de igreja, né? Que é uma música da Cola de Deus, chama Como Não Me Apaixonar. É a minha música preferida. Crush da infância? Lua Santana. O meu marido. Temos uma Luanete Temos. mesmo aqui. Super fã. Mas meu marido foi um crush meu da infância. Sério? Eu gostei dele quando eu tinha 14 anos. E aí depois a gente veio se relacionar mais tarde e casar. Então, vou citar meu marido. Ai, né? que legal. Um hobby. Um hobby. Eu gosto de assistir série com meu marido. É um hobby nosso. Certo. Maior mico que passou? Nossa, já que é a primeira coisa, né, que vem. Uma vez eu fui apresentar um sarau de poesia da minha escola. Eu estudava numa outra escola, uma escola estadual. E aí a gente tinha ensaiado muito. Eu tava com a poesia na ponta da língua. E aí era um auditório. Imagina, tinha um auditório, um palco, assim. E aí tinha pais, irmãos, família, de um lado e de outro. E a gente tinha um corredor no meio. E aí a gente tinha que passar pra chegar até lá no palco pra apresentar a poesia e tal. E eu lembro certinho, colocaram aquela música do Shrek. Sabe a música do Shrek? Não vou cantar pra não ser contratada de cantora pelo Marista. Então, vocês imaginem aí na cabeça de vocês a música do Shrek. E aí eu comecei, pá, e vai, e tal. E fui desfilando, e a galera, Ana, e tal. A hora que eu cheguei pra subir no palco, gente, eu bati o pé, assim, ó, e eu pranchei no palco. Eu fiquei com muita vergonha. Aí minha mãe, eu acho que eu fiquei com mais vergonha, porque minha mãe correu, filha! E foi tentar me socorrer. Eu fiquei com muita vergonha, que eu falei, tipo, eu tô bem. Mas ela, tadinha, né, foi tentar me levantar. E eu fiquei com muita vergonha, desestabilizei, não consegui apresentar poesia. Deu tudo errado. Foi um grande mico da minha infância. Acontece às vezes. Qual é o seu maior medo? Meu maior medo. Medo, assim, de coisas físicas, bicho, cobra, aranha. Medo, assim, eu tenho medo, assim, do meu pai morrer, minha mãe. Isso é medo pra mim. Certo. Filme ou série? Série. Prefiro série, gosto mais. E qual a sua visão sobre o protagonismo jovem? Certo. Sobre protagonismo jovem, eu penso que o jovem, quando ele se coloca como um protagonista, ele sai de um espaço atrás, assim, escondido, e ele vem à tona, ele vem à luz, né? Ou seja, ele se torna verdadeiramente um ator e condutor da sua vida. E entendendo isso, né, eu acho que o protagonismo ele tá muito ligado com a identidade do jovem, quando ele se identifica com aquilo que ele é, com aquilo que ele foi chamado a ser, porque ninguém veio nessa terra à toa. Então, quando ele consegue entender a sua identidade, o seu propósito, ele começa a vir à tona na sua vida, né? E quando ele começa a vir à tona, ele consegue, então,
ser autor da sua história, ele deixa de ser aquele personagem que está sempre atrás. E quando ele começa a fazer isso, ele começa também a conseguir fazer mudanças na sociedade, né? Primeiro, o jovem precisa se descobrir enquanto protagonista. Se ele não se descobre enquanto protagonista da sua própria história, muito dificilmente ele vai conseguir protagonizar dentro da sociedade. Então, para o jovem ele ser um protagonista social, ele precisa ser um protagonista da sua própria história. O que a gente vê é que muitas vezes a juventude fica muito ainda escondida por questões familiares, questões até mesmo sociais, impostas, por bullying que passou na escola quando era mais novo, isso atrapalha a confiança, por N motivos, né? Históricos familiares, enfim. Então, ele começa a ser sempre um escondido dentro da sua própria história. E aí ele não consegue vir à tona. E quando isso acontece, a gente perde um grande potencial, porque a juventude tem um potencial gigantesco na sua própria história de vida e na sociedade. Então, algo que é lindo é ver quando o jovem ele se desperta para a sua realidade. Quando ele percebe a sua identidade, percebe o seu chamado, percebe aquilo que ele veio fazer, então ele se afirma enquanto jovem e se afirmando enquanto jovem, aí sim ele consegue protagonizar também socialmente. E não só isso, né? Eu vejo que em diversas esferas da vida dele, ele se percebendo um protagonista, ele protagoniza dentro da sua família. Então ele vira ali um pilar de sustento da família, um exemplo para o irmão, ele vira um exemplo para o pai, para a mãe, né? Ele consegue protagonizar, ele protagoniza no círculo de amizade, então ele começa a influenciar positivamente os seus amigos, ele já para de ser aquela pessoa que só ridiculariza os outros, mas consegue ver o potencial dos outros também e os auxilia a sair desse escuro, dessa parte de trás e serem protagonistas também. Então ele vai conseguindo influenciar todos os lugares onde ele está. Eu acho que isso que é ser um grande influenciador, né? Muita gente sonha em ser um influenciador famoso, ganhar muitos seguidores no Instagram, mas verdadeiramente um grande influenciador é o jovem que entende a sua identidade, protagoniza a sua história e a partir de protagonizar a sua história, ele começa a protagonizar outras instâncias de vida, família, amigos, escola e a sociedade. Atualmente, o jovem tende a ser muito passivo, né? A esperar muito as coisas acontecerem e não propriamente fazer acontecer as coisas na sua própria história, tanto quanto nas vidas dos outros, né? Uhum. É verdade. Inclusive, eu vejo que isso é um tanto porque a gente foi muito acostumado a dizer que o jovem é o futuro. Com certeza já escutaram isso, né? Estuda porque você é o futuro. Estuda porque, né, daqui a pouco... Ou faz tal coisa porque o futuro depende de você. E, na verdade, quando a gente escuta essa frase, o que a gente pensa naturalmente? Então eu vou esperar o futuro acontecer, né? Porque eu só vou acontecer no futuro. E é justamente isso o Papa Francisco, ele vem nos dizer, né? Na Christus Vivit, ele vai falar, jovem, vós sois o agora de Deus. Ou seja, não tem depois pro jovem. Você e vocês só vão ser jovens hoje. Daqui um tempo, daqui uns anos, vocês não vão mais ser jovens, né? Eu só sou jovem hoje, daqui um tempo eu já não sou mais. Então, o jovem, ele precisa entender que o protagonismo dele não é um protagonismo de futuro. O protagonismo dele é um protagonismo do agora, é um protagonismo do presente. E aí a gente começa a deixar de ter essa passividade, né? Que você disse, o jovem é muito passivo. Muitas vezes porque ele fica guardando algo que ainda vai vir e que talvez nem venha, né? O jovem, claro, é muito importante que o jovem sonhe com o futuro, mas que ele faça valer no agora, que ele seja protagonista do agora, que ele entenda o seu papel social agora, porque a juventude dele está acontecendo agora. Então, existem propósitos e um protagonismo para ele agora, assim como também necessita que ele se mova agora. Não tem como deixar para depois. Então, acho que se a gente, enquanto jovem, compreender isso, com certeza a gente muda o nosso jeito de agir no agora. Ana, e de que forma você acha que os jovens hoje podem se tornar protagonistas? Olha, igual eu disse, o protagonismo, né, na minha visão, ele é um protagonismo diário e de detalhes. Porque muitas vezes a gente, enquanto jovem, aí eu vou falar de diversas instâncias. Por exemplo, um jovem dentro da pastoral da PJM. Muitas vezes ele quer ser protagonista lá fora, né? Muito interessante. Eu quero ir lá para a África para fazer um trabalho voluntário com a minha juventude. Cara, muito top. Mas será que ele tem sido protagonista no dia a dia dele? Dentro ali do círculo familiar, das amizades, do próprio colégio onde ele vive. Então, eu vejo que o protagonismo, ele é diário e ele é em detalhes, né? Então, como que o jovem ele pode ser protagonista? Ele percebendo que ele tem capacidade de fazer acontecer aquilo que ele quer. Ele não precisa esperar o outro
fazer algo por ele. Ele tem total capacidade de desenvolver. É claro que tem certas coisas que não, né? Principalmente nessa fase, por exemplo, é difícil você ir trabalhar e conseguir um dinheiro para você se sustentar, isso não. Mas tem outras coisas que vão depender somente de você. Sabe aquela história de, tipo, se eu não fizer por mim, não tem quem vai fazer? Então, se o jovem começa a perceber isso, ele já vai rompendo algumas bolhas, algumas paredes para se tornar protagonista ali dentro da sua realidade, né? Então, acho que esse start é ele perceber que ele pode, que ele deve fazer por si só aquilo que lhe cabe, ele consegue ali, então, protagonizar a sua realidade. E ali, abrindo essa primeira instância dessa bolha, ele vai conseguir protagonizar em outros espaços. Não sei se seria mais ou menos isso que vocês queriam saber. A ideia de protagonismo não fica somente em restrita a missões ou atitudes, tipo, grandes, né? Que nem você falou, no dia a dia, assim, são pequenas coisas que podem fazer diferença no dia dos outros e no dia do próprio jovem mesmo, que faz a diferença para ele. Não somente tal dia eu vou fazer uma missão que venha a ser solidária, venha ser protagonista, mas como está sendo o seu dia a dia, né? As suas atitudes durante a sua rotina da semana, na escola, com a família, os amigos. Exatamente. Eu acho assim, como que a gente vai identificar que um jovem ele é protagonista ou não? Se a gente, por exemplo, um jovem tá andando na rua, é visível quando a gente percebe, quando a gente vê um jovem que verdadeiramente já tá protagonizando a sua história e podendo protagonizar na vida dos outros. Um exemplo claro disso é quando você vê um jovem auxiliando as outras pessoas na rua, no mercado, né, fazendo um trabalho simples. Esses dias eu vi até uma menina que participa do nosso grupo de oração, uma coisa muito simples que ela fez, inclusive viralizou aí na internet. Ela tinha uma vizinha que ela não sabia mexer na internet por nada, né? Ela sabia muito pouco e ela começou a pedir muita ajuda para essa menina, vizinhas, né? Uma jovem. E aí ela começava, olha, me ensina a fazer tal coisa, me ensina, né? Todo mundo já passou por isso, né, gente? Minha mãe, nossa, vivia pedindo para eu mexer no Word, mandar e-mail para ela, salvar, porque é outra geração. E aí essa senhora ficava sempre pedindo essa ajuda para essa jovem, né? E aí ela teve uma ideia, ela falou assim, olha, eu vou fazer um manual de acordo com o celular dela. Ela pegou, por espontânea vontade ali, pegou o celular dela e fez um passo a passo das funções básicas do celular. Gente, ficou incrível. Tipo um livrinho ela fez, ela foi colocando as imagens. Olha, para você abrir o WhatsApp, você clica nesse ícone. Ela foi escrevendo um passo a passo. Se você quiser abrir o aplicativo do seu banco, você vai vir em tal lugar, você vai colocar tal senha. E ela foi ali descrevendo tudo. E ela fez um caderninho, assim, e entregou pra senhora. Mas aquela senhora ficou tão feliz que daí, a hora que ela precisava de alguma coisa, ela consultava ali. Gente, que atitude pequena. Ela não precisou ir pra África ajudar alguém. Ela ajudou a vizinha do lado da casa dela. Isso é ser protagonista. Essa jovem, ela foi totalmente uma protagonista na sua vizinhança, né? Mudou a vida daquela senhora. É lindo de ver o vídeo depois daquela senhora contando como ajudou ela. Então, assim, esse é um exemplo simples que acontece no nosso dia a dia que a gente pode ser protagonista, né? Então, tem vários outros exemplos. Eu acho que é ali que a gente consegue perceber se o jovem tem protagonizado ou não a sua história. E, além disso, né, acho que isso é bem importante de falar, existe por aí também uma fala que é bem comum de que o jovem não aproveita a oportunidade que ele tem tido, né? E, realmente, um jovem protagonista, ele aproveita todas as suas oportunidades. Eu me lembro, eu estudei no Marista, estudei com bolsa, né? Quando eu estava ali na 5ª série, mais ou menos, eu participei de uma seleção que teve, eu estudava no colégio estadual, para participar de um programa que se chamava Bom Aluno, né? Esse programa Bom Aluno era um programa educacional da cidade, então eu fiz uma prova, tinha algumas etapas de seleção, prova, entrevista, dinâmica de grupo e tal. Fui selecionada. 15 alunos daquele ano foram selecionados, aí a gente começou a fazer um reforço escolar, depois a gente começou a entrar no inglês, fiz inglês na cultura inglesa com bolsa integral, né? Graças a Deus, assim, todo o material, tudo era dado por meio desse programa. E aí a gente começou com os reforços. Na 8ª série eu fui para a escola particular. Então, primeiro eu estudei no Carlos Temer, com bolsa. Depois eu tive a oportunidade de vir para o Marista e estudei os 3 anos com bolsa, né? E esse programa era maravilhoso. Infelizmente, agora não existe mais, né? Mas tinha alguns mantenedores ali que pagavam, faziam essa doação espontânea. E eles compravam uniforme, material, tudo para aquelas pessoas. E aí, graças a Deus, consegui, né, passar por todo esse período. Depois, enfim, tive grandes vitórias na minha vida através dessa oportunidade, né? Depois
entrei na faculdade, fui bolsista ProUni. Lá na faculdade, um dos mantenedores desse projeto, ele fez questão de eu trabalhar com ele, que é um juiz de direito aqui de Maringá, né? Eu fiz direito. Então, eu trabalhei 2 anos com ele. É uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira profissional, né? Depois fui tendo outras oportunidades na minha vida. E eu vejo que foi graças a esta oportunidade que eu tive lá quando eu estava na 5ª série com 11 anos. Mas o que eu queria dizer com isso? Entrou 15 na turma. A gente se formou em menos de 10, eu acho que a gente se formou em 9 pessoas. Ou seja, várias pessoas foram desistindo no meio do caminho. Claro que tem vários fatores, mas aí a gente começa a perceber quem é que queria ou não protagonizar a própria história. Porque era, gente, de verdade, uma super oportunidade, tava tudo assim, ó, dado na nossa mão. Claro que a gente fez uma prova, uma super seleção, mas ele já estava selecionado, não entrava na minha cabeça isso. Você já está selecionado, você está ganhando tudo. A gente ganhou bolsa integral na cultura inglesa, a gente fez curso de informática, a gente tinha acompanhamento com psicóloga, reforço de português, reforço de matemática, depois entramos na escola particular, depois o meu cursinho foi com bolsa, né? Então, assim, eu tive toda a minha trajetória educacional com uma oportunidade na minha mão. Graças a Deus eu consegui aproveitar ela, mas eu via as pessoas desistindo, eu falava, ele não quer protagonizar a história dele. Ele não quer ter, né, essa história do futuro melhor, mas ele não tá fazendo hoje, não tá aproveitando hoje. Então, isso é ser protagonista. Quando o jovem, ele consegue olhar para a oportunidade que ele tá tendo e aproveitar 100%, 1000% se der, né? Quantas pessoas não têm a oportunidade de estudar num bom colégio como Marista? Quantas pessoas não têm a oportunidade de ter um estudo ou até mesmo, né, oportunidade de ir para a escola? Enfim, a gente sabe da realidade do nosso país. E aí, quando a gente enxerga um jovem que tem a oportunidade e não aproveita, isso é não ser protagonista da sua história. Ele tá jogando fora toda a oportunidade dele pegar e falar, não, essa história é minha, agora eu vou ser o autor dela, sabe? É claro que eu acredito muito que Deus vem escrevendo a nossa história, mas a nossa parte de vir e falar, não, eu vou fazer acontecer na minha vida, sabe? Então, essas questões, assim, vão acabando com o protagonismo juvenil, né? Então, o jovem, ele precisa se despertar para isso. Tem a oportunidade, vou aproveitar até o fim. Ana, você disse que você estudou aqui no Marista e tudo. Eu queria saber como que você conseguiu ser protagonista nessa história aqui dentro do colégio, porque muitos alunos não conseguem ser protagonistas, porque eles acham que ser protagonista é algo muito grande, que é algo muito difícil, igual você falou, tipo, de ir pra África, sendo que pode ser igual você falou, de fazer um caderninho para um velhinho sobre internet. Exatamente. Então, quando eu entrei no Marista, o Marista, ele tem uma cultura da turma já vir muito fechadinha desde o pré-3, assim, né? Desde pequenininho. Não sei se vocês passaram por isso. Como eu entrei no ensino médio, a gente entrou numa turminha de pessoas de fora que entraram pro ensino médio e muitos deles já eram, né? Os demais da turma já eram bem amigos. Então, acho que uma primeira atitude que a gente teve foi se juntar, se ajudar, né? Nesse período de adaptação e tal. Então, acho que o protagonismo, ele vem desde aí, né? Eu lembro muito bem de pessoas que vinham de fora, entravam às vezes no 2º ou no 3º ano do ensino médio, e a gente tentava sempre acolher essas pessoas dentro da turma para elas poderem mesmo se adaptar nessa nova rotina, nesse novo cenário, né? Então, esse é um primeiro ponto. Mas Marista também oferece, né, diversas oportunidades da gente conseguir ser protagonista. Então, eu lembro que a gente teve eleição de orador da turma, a gente, né, eu participei também da Pastoral Juvenil Marista, então a gente os encontros, fui da comissão também, a gente tinha os encontros, a organização das rotinas aqui dentro. Então, tudo isso também auxiliou nesse desenvolvimento de protagonismo, porque o jovem, ele é colocado muito para liderar, para estar liderando outras turmas, né? Para fazer ali aquele pastoreio dentro da escola. Então, isso era bem importante. Eu lembro também até da Olimar, né? As Olimpíadas, a gente foi para Curitiba na época. Isso também ajuda no protagonismo jovem, né? Treinei basicamente todo o tempo que eu estudei aqui, treinei handball, também ali, né, na dinâmica de time, de treinos, isso também vai nos auxiliando a ser liderança onde a gente estiver. Então, acho que o protagonismo é justamente você se identificar enquanto uma liderança no local em que você estiver. Aqui no Marista tem diversas oportunidades, então essa caminhada foi muito interessante, tanto que quando eu entrei na PUC, depois para fazer a faculdade, eu continuei na pastoral lá, porque também, né, tinha pastoral
Tem a pastoral ainda na PUC, né? Fechou aqui em Maringá, mas ainda continua. E eu lembro que tive muitas oportunidades lá também, né? De protagonizar diversas coisas. A gente tinha uma comissão juvenil lá dentro da faculdade também, que eu fiz parte, né? Nós íamos para Curitiba representando Maringá. Primeira vez que eu andei de avião, andei, né, pela pastoral. Fui lá, fizemos vários cursos, né? Levamos projetos, desenvolvemos projetos dentro da universidade. Eu lembro, né? Um exemplo simples, mas que mostra mesmo o protagonismo, que foi uma ação de Páscoa que a gente fez. A gente arrecadou chocolate, ovos de Páscoa, e a gente escolheu a Praça Zumbi dos Palmares, que é ali no bairro João de Barro, que a gente identificou na época que era um bairro que a gente poderia ter um campo de missão. E a gente foi até lá, a gente era da comissão, mobilizamos vários alunos da graduação que nunca tinham tido uma oportunidade assim de fazer uma missão solidária, né? E aí levamos eles até aquela praça, distribuímos ali os chocolates, fizemos várias brincadeiras. E eu lembro assim do feedback de muitos deles, falando: nossa, obrigada por vocês terem organizado isso, né? Então nós tínhamos essa comissão que organizava. Isso também é ser protagonista, né? E também tive a oportunidade, né, de vivenciar as missões solidárias com o pessoal do Marista. Eu já estava na PUC, né? Mas fiz algumas várias aí. Fiz em Paysandu, que foi a mais perto. Fiz... como que era o nome das cidades? Enfim, outras cidades aí do Paraná, que eu esqueci o nome agora. Mas foi uma oportunidade também muito grande da gente conseguir protagonizar em outras cidades, que também é muito importante, né? Então, a gente levar tudo aquilo que a gente vive aqui dentro da espiritualidade e do aprendizado marista para fora, né? Então, lá a gente fazia diversos trabalhos sociais e também de evangelização. Foi bem interessante, porque é uma oportunidade de pessoas, igual você disse, que nunca se engajaram em nada, né? Talvez por falta de oportunidade ou até mesmo por falta de interesse, tá tudo bem. Mas naquele momento decidiram doar um pouco do seu tempo, uma semana de férias, e irem até um local diferente, levar aquilo que elas aprendem aqui, né, aquilo que elas têm para outras pessoas. Então eu lembro muito de uma oportunidade que a gente teve. Eu já cursava direito, né, mas fui pela pastoral, que a gente foi numa cidade e essa cidade, a gente fez uma palestra com as mulheres, porque havia um grande número de relatos de mulheres que estavam passando por violência doméstica. E a gente preparou o material, fizemos alguns slides, e elas ficaram tão atentas. A gente, claro, usou de uma desculpa, né, para levar elas até lá, porque o ambiente era tão hostil que elas não poderiam nem mesmo sair para esta palestra. Era uma realidade daquele local, né? Um local muito rural e tudo mais. E a gente preparou todo esse slide, essa palestra. E lá a gente começou a falar um pouco sobre o que era violência, né? O que não é normal dentro de um relacionamento, a partir de que momento ela estava sendo violada ou não. E a gente viu aquelas mulheres chorando, tirando dúvidas, coisas que para nós são tão simples a gente saber, né? Tá acessível a nós a todo momento. Seja na escola, ou na televisão, ou no celular, sempre tem campanha sobre isso. Aqui na nossa realidade de Maringá, né? Uma realidade, tem delegacia da mulher, enfim, secretaria da mulher, uma realidade muito diferente de outros municípios. Então, era uma coisa que a gente tinha, parecia simples pra gente, mas as outras pessoas não tinham. E a gente conseguiu levar através da pastoral, né? Então, isso também foi ser protagonista, né? Isso é ser protagonista. Tenho certeza que mudou muito a vida daquelas mulheres, né? Teve, inclusive, algumas situações que a gente levou até o Ministério Público. A gente conseguiu fazer um trabalho bem legal lá por meio da pastoral, por meio do Marista, né? Do Grupo Marista. Então, isso é bem importante. Agora, aqui na nossa cidade, né? Como que a gente poderia, então, atuar de maneira protagonizar a juventude aqui da nossa cidade? A nossa cidade tem um ramo muito vasto, assim, para a gente poder atuar nesse sentido, né? Para a juventude. Não sei se todo mundo sabe, mas aqui em Maringá nós temos uma secretaria específica de juventude, né? Que é a secretaria que eu estou secretária agora. Então, é uma secretaria de Juventude e Cidadania. Nessa secretaria, nós temos uma diretoria de juventude, então ali a gente desenvolve muitas políticas públicas para a juventude e a gente está sempre aberto para novos projetos, novas parcerias. Então, o jovem que ele tem esse desejo, eu quero fazer algo diferente pela minha cidade. Porque isso que é interessante, isso que é ser protagonista. É o jovem sair, lembra que eu falei desde o início, né? Sair de trás,
Então, sair de trás do celular, sair de trás da rede social. Sabe aquele jovem que muitas vezes só critica as coisas da cidade, só critica que não tem isso, ou que não tem aquilo, ou que fizeram de uma forma que ele não gostou. E esse jovem, ele já fez alguma coisa pela cidade dele? Isso é ser protagonista, é você sair de trás do celular, sair de trás das opiniões dos outros e você ir lá e fazer acontecer, ou dar uma ideia, falar, ó, eu tô aqui, eu posso contribuir com isso aqui, vamos junto, né? Então, a nossa secretaria, ela é muito aberta para isso, para projetos, inclusive, já tiveram algumas pessoas, né, que foram lá, aqui do Marista, deram ideias, projetos, fizemos uma reunião, então a gente tá lá para isso também, para ouvir o jovem, porque, né, pra gente construir política pública, isso a juventude precisa entender, né? E eu vejo, a gente pode falar agora, sobre a importância do jovem ser protagonista na política. Isso é muito importante. E eu tô falando de política, não essa política partidária. Eu não tô falando de partido, eu tô falando de política. Tudo que a gente faz na nossa vida é política. Eu estar aqui com vocês hoje, a gente tá fazendo política. A gente comprar um chiclete na esquina é política. Tudo é política, né? A gente tá vivendo política a todo momento, só que a gente não percebe isso. Porque a gente é responsável e, na verdade, a legislação chega até nós, as decisões de lá de cima, vamos colocar assim como a gente costuma falar, chegam até nós e a gente muitas vezes não se move. Então, o jovem é muito importante que ele se engaje, que ele seja protagonista da política também. A gente falou aqui dele ser protagonista da família, da escola, dos amigos, né, das instâncias sociais, mas a política é extremamente importante. Por quê? Se o jovem não está engajado dentro da política, quem vai fazer política por ele? O adulto, né, o mais velho. Uma pessoa que não entende muitas vezes da realidade da juventude, porque ele foi jovem em outro tempo. Ele não sabe o que a juventude precisa hoje. Só que para alguém pensar na juventude, na realidade dela hoje, ele precisa escutar alguém que está vivendo a realidade hoje. Então, se o jovem ele não sai de trás e ele não se coloca à frente, se ele não protagoniza a política, a gente tem um grande risco de ficar sempre submisso à decisão de pessoas que não entendem sobre a juventude, que não sabem o que a juventude passa ou precisa. Então, o jovem ele precisa protagonizar dentro da política. O que acontece? Muitas vezes, né, as pessoas fecham o ambiente da política para que o jovem não entre. Mas essa realidade tem mudado e bastante. E nós vivemos uma cidade que tem mudado muito essa realidade. Nós temos hoje vereadores um pouco mais jovens, nós temos uma secretaria de juventude específica para a juventude, para pensar a juventude, com orçamento próprio para a juventude. Isso não existe no Brasil. Eu posso dizer para você que não existe no Brasil, né? Maringá sai muito à frente nesse sentido. Nós temos um Conselho Municipal de Juventude, e aqui eu já vou dar uma dica, né, de quem quer protagonizar, de quem quer sair de trás e ir para frente. O Conselho Municipal da Juventude é um conselho, claro, a participação é voluntária, né? Mas é um conselho deliberativo e fiscalizatório a respeito das políticas de juventude. Então, o jovem que quer ver, o que a cidade tem feito para o jovem? O que a cidade tem pensado? O que tem acontecido? Ou então, o jovem tem os seus direitos resguardados? Né? O jovem tem sido respeitado atualmente aqui na nossa cidade? Então, esse conselho ele é para isso. Então, são pessoas ali voluntárias, a gente tem cadeiras de diversos segmentos, segmento religioso, movimento estudantil, movimento secundarista, as pessoas do governo também participam desse conselho, né? Então, ali é um espaço para a gente debater. Então, sociedade civil organizada com o poder público, né? Então, escolas, movimento estudantil, diversos movimentos sociais dialogam com o poder público para a gente pensar juntos o que o jovem precisa dentro da cidade. Isso é protagonismo. Isso é protagonismo jovem. É o jovem sair de trás e ir lá e falar: hoje, a partir de agora, eu quero influenciar diretamente na construção de uma cidade melhor para a juventude. Isso é ser protagonista. De uma maneira muito simples dentro da nossa cidade, porque tem muita oportunidade, né? Para vocês terem noção, esse Conselho da Juventude, a legislação dele já estava escrita há mais de 21 anos. Né? Depois desses 21 anos, lá no ano de 2017... o prefeito Ulisses, né, que é o prefeito atual da nossa cidade, ele foi lá e teve a coragem de executar esse conselho, o que muitos outros não fizeram. 21 anos a lei já existia e ninguém tinha efetivado ainda o conselho. Então, ele efetivou esse conselho. Eu tive a honra de ser a primeira presidente desse conselho, né? Então, eu fui eleita, estava representando o movimento religioso, estava numa cadeira do movimento religioso. Fui eleita democraticamente, né, por meio dos votos ali, a primeira presidente desse conselho. E aí, hoje, esse conselho já tem aí, desde 2017, que está acontecendo, então aí 5, 6 anos de existência, já passou por algumas gestões, né? Agora nós fizemos Conferência Municipal de Juventude, foi eleito novamente os indicados desse conselho, inclusive quinta-feira agora nós vamos ter
a eleição da mesa da presidência. Então, assim, é um espaço totalmente aberto para a juventude protagonizar. Ah, Ana, mas dessa vez não consegui entrar no conselho. Não tem problema, a gente tem vários projetos acontecendo dentro da cidade de Maringá que o jovem pode ser protagonista. Mas, por exemplo, né, a gente pode fazer uma pesquisa social aí. Quem sabia que em Maringá existe um centro da juventude? Sem medo nenhum, vocês sabiam? Não precisa ter medo de falar. Né? A gente não sabe nem o que tem dentro da nossa cidade. Então, hoje, Maringá tem um centro da juventude. Um centro, um local, um espaço que tem piscina, auditório, sala de música, sala de dança espelhada, o auditório climatizado, com acústica, uma sala de controle de som, tipo essa aqui que nós temos. Então, uma estrutura gigantesca, pista de skate, quadra poliesportiva, focada na juventude. Claro, lá nós ofertamos diversos tipos de cursos de qualificação, né, oficinas e tal, mas às vezes o jovem ele tem vontade de protagonizar algo dentro da cidade. Olha, eu gostaria de dar uma oficina de... Vamos usar esse mesmo exemplo da menina que eu falei, né? Eu queria dar uma oficina de como mexer no celular. Poxa, apresenta um projeto, a gente tem um espaço, vamos lá, vamos protagonizar, né? Vamos sair de trás e começar a vir para frente e fazer mais coisas pela nossa cidade. Então, acho que isso resume muito o que é ser um jovem protagonista, né? É um jovem que pensa, é um jovem que faz projetos, é um jovem que quer participar das construções e que não fica só ali acomodado esperando as coisas virem até ele, até porque, né, tem uma frase que eu gosto muito, né, o Papa Francisco fala que se envolver com a política é a mais alta forma de caridade. Então, se alguém quiser fazer caridade, pode se envolver na política que você está no caminho certo, porque é uma alta forma de fazer caridade. Isso quem diz é o Papa Francisco. E tem uma frase que diz que se os bons não se envolvem na política, os maus vão decidir pelos bons. E muitas vezes isso acontece com a juventude, porque fica sentada esperando as coisas chegarem. Então, muitas vezes, se você, enquanto jovem, entende que aquilo não está bom, a gente precisa sair, ser protagonista, ir para frente, assumir a nossa posição social e poder, então, colocar as nossas opiniões, as nossas decisões, as nossas necessidades, as nossas demandas, para que sejamos ouvidos, né? Isso tem acontecido no Brasil há vários tempos, mas ainda falta do jovem, até respondendo a sua pergunta, né, sobre isso, ele sair mais de trás e assumir o seu papel social. Isso, gente, leva tempo, né? Claro, dedicação. Mas eu tenho certeza, né? Às vezes alguém que está nos escutando pode pensar, mas, poxa, que trampo, eu já estudo tanto, né? Eu já tenho tanta coisa para fazer, poxa, eu tenho vida social também preciso sair, também preciso ter amigo, namorar, etc. Beleza, ótimo, tudo isso é muito importante. Mas, de fato, eu posso afirmar isso para você, né? Por toda a história que eu já tenho tido com a juventude. Um jovem que assume o seu protagonismo desde cedo, ele tem muitas, muitas oportunidades lá na frente, né? No seu momento atual, mas principalmente lá na frente. Oportunidades profissionais, pessoais, desenvolvimento pessoal. É nítido um jovem protagonista e um jovem que ainda não se descobriu enquanto protagonista, porque todo mundo tem potencial de ser protagonista, né? Não são alguns escolhidos. Todo mundo é chamado a ser protagonista hoje em dia, né, na nossa sociedade. Mas é nítido você ver um jovem que se despertou para o protagonista e um jovem que não se despertou. O jovem que se despertou, ele já sabe falar, ele sabe se comunicar, ele tá para frente, ele já sabe o que ele quer, ele vai atrás, ele corre. E quando você vê a vida dele é muito mais desenvolvida, né? Então, a gente colhe frutos. Claro que é custoso, né? Eu lembro de um professor meu na faculdade, porque daí, depois eu entrei na faculdade, fui me envolver bastante com o movimento estudantil, né? Fui presidente de centro acadêmico, presidente do Diretório Central dos Estudantes, e eu lembro de um professor meu que ele falava assim, era um professor de direito civil, eu nunca fui muito boa de direito civil, né? Quando me formei, eu fui mais para a área do direito criminal, que era o que eu gostava mais, e ia melhor, né? E aí eu lembro que as minhas notas não eram muito boas, assim, no direito civil, né? E aí ele chegou pra mim um dia, ele falou bem sério, assim, pra mim. Eu gosto muito desse professor. Mas ele falou bem sério pra mim. Ele falou assim, Ana, será que não tá um pouquinho demais aí seu envolvimento? Porque, gente, ao mesmo tempo eu ia no DCE, no centro acadêmico, na pastoral, tipo, eu ia me envolvendo. Sempre gostei muito, né? E ele falou, acho que tá um pouquinho demais, é melhor você parar um pouco, né? Tá gastando muito tempo, suas notas não estão muito boas, né? Quis dar aquele conselho pra mim. E naquele momento eu acolhi com muita humildade, muito carinho, aquela dica que ele me deu. Mas sabe, gente,
Hoje eu vejo, né, tendo saído já da faculdade, tendo trilhado toda essa história, estando onde eu estou hoje, que eu creio, né, e não só creio, é verdade, né, o prefeito Ulisses falou, quando ele me chamou, é por essa trajetória de protagonismo nas instâncias em que eu passei. Então eu olho para trás e eu não me arrependo nem um pouco. Né? Por exemplo, a minha faculdade era à noite, meu estágio era à tarde, eu não precisava de forma alguma ir de manhã lá na universidade, mas eu vivia lá porque a gente desenvolvia projetos, a gente queria fazer projeto por exemplo, um campeonato de play, a gente inventou isso dentro da nossa faculdade, no intervalo, um campeonato de PlayStation. Unia a galera, pessoal que às vezes ficava meio, né, não era tão enturmado, enturmava, isso servia muito, né? Então, me envolvia na atlética, em várias coisas. E hoje eu olho para trás e todo esse desgaste de tempo, e que muitas vezes eu ouvi, até mesmo da minha mãe, filha, preciso de tudo isso, né? Às vezes nem tanto e tal. Mas eu olho para trás e eu vejo que toda essa dedicação me trouxeram aonde eu estou hoje. Né? Eu lembro muito bem que assim que eu saí da faculdade, a primeira forma de renda que eu consegui, né, não foi por meio, vamos dizer, somente do meu conhecimento técnico, mas foi por aquilo que eu tinha sido dentro da faculdade. Eu lembro que eu fiquei tão feliz quando uma professora me chamou para dar uma palestra, né, para os alunos sobre protagonismo universitário. Eu lembro certinho. E eu fiquei muito feliz porque, claro, né, eu acho que um protagonista, quando ele faz aquilo de coração, ele não espera nada em troca, mas as coisas vêm, né? Talvez eu não entendia isso tantos anos atrás, mas hoje eu entendo muito claramente. Não tem como a gente plantar uma coisa e colher outra. Se a gente planta dedicação, se a gente planta protagonismo, as pessoas vão enxergar isso na gente e vão dar oportunidades. Você vai ser autor da tua própria história e se você precisar de oportunidades, elas vão ser abertas, porque as pessoas reconhecem um jovem protagonista. Não tem como esconder, não tem o falso protagonista, sabe? Não existe. Não existe a pessoa que é falso protagonista. A gente já percebe ali, ó, rapidamente. Né? A pessoa que é protagonista, ela se descobriu, ela entendeu a sua identidade, ela vai pra cima. E essa pessoa, ela é muito reconhecida. Então, eu digo isso porque, às vezes, o jovem fala, vai dar muito trabalho, acho que eu vou me dedicar para outras coisas agora, né? Vou só estudar, vou só fazer tal coisa, enfim. Então, não pensem nisso. A recompensa vem e mais rápido do que a gente pensa. Muito legal todas as suas histórias de vivência, né? Realmente até aqui você participou de inúmeras atividades e tal. E, então, como você falou, que mesmo na cidade de Maringá tem diversas oportunidades para o jovem ir atrás e correr atrás desse protagonismo. Só que cabe a ele próprio se informar sobre e tentar descobrir como que ele se encaixa dentro da sociedade, né? Então, que conselhos, assim, você acha que seriam importantes o jovem guardar, assim, né, do episódio de hoje, para ele começar a mudar de vida, ele querer ser mais ativo na sociedade, começar a fazer diferença na própria vida mesmo, e tanto quanto na vida dos outros, né, daqui para frente, para ver se ele não consegue ser mais um a fazer diferença, né, na sociedade. Legal. Acho que um resumo, assim, né, do que a gente falou. Primeiramente, é o jovem não se contentar com simplesmente passar por essa vida. Isso era algo que sempre incomodou muito o meu coração. Eu falava, poxa, eu não nasci para simplesmente passar, né? Acho que o jovem protagonista, ele tem que pensar isso. Por que eu vim para cá? Eu vou simplesmente passar por essa escola? Vou só estudar os anos aqui e às vezes não vou ser nem lembrado, né? Enfim, então, o primeiro ponto é isso. Pensar assim, eu não quero simplesmente passar por essa vida. O segundo ponto seria, então, essa descoberta da identidade, né? Ele se descobrir enquanto uma pessoa cheia de características, cheia de talentos e que pode desenvolvê-los pelo bem de si próprio e do outro. Isso é descoberta de identidade, descoberta de chamado, afirmação de quem é. Então, esse é um segundo ponto muito importante. E aí, o terceiro ponto é partir para ação, né? Oportunidades não vão faltar. Eu acho que isso que você falou é bem importante. A pessoa entender naquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela é bom de fazer, né? Cada um tem o seu propósito. Exato, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu sempre gostei de política. Talvez um ou outro não vai gostar tanto, mas você pode gostar de meio ambiente. É uma coisa que eu já não tenho tanta afinidade assim. E aí, você pode desenvolver projetos na área do meio ambiente e você vai ser protagonista tanto quanto. E aí, você pode também interferir na dinâmica da cidade através disso.
um exemplo, né? Alguns vão pela vida da igreja. Nossa, tem muita coisa para você ser protagonista dentro da igreja. A pastoral, né, aqui do Marista. Um super espaço para desenvolver protagonismo. Enfim, dentro da sala, ajudando um colega, dentro da família, tem diversos lugares em que o jovem pode ser protagonista. Então, isso é bem importante. Entender o que eu gosto, né? Quais são os meus talentos, as minhas aptidões, e aí desenvolver protagonismo dentro disso. Só que precisa agir, né? Acho que esse é o grande ponto dessa nossa conversa aqui para fechar. É o agir, né? Muitas vezes a gente fica pensando, né? Vê, acha interessante, mas não coloca a cara a tapa. Então, o jovem, ele precisa sair da parte de trás e assumir a frente, né? Ser líder, ser protagonista. E para isso precisa ter decisão, precisa ter coragem, precisa deixar o comodismo de lado e ir e fazer. Então, acho que é isso, Ana, por hoje. Eu queria agradecer muito você por ter vindo aqui, por ter tirado as nossas dúvidas, conversado com você. Foi um papo muito bom. Eu queria muito te agradecer, de coração. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade. E jovens, busquem ser protagonistas da sua história, que vale muito a pena. E precisando, estamos à disposição. Estou lá na Secretaria de Juventude, né? Podem nos procurar. Nós ficamos ali na rua Luiz Gama, número 89, na frente ali do restaurante Barolo. E ficamos à disposição, então, para aquilo que vocês precisarem. Muito obrigada. Também sigam a Ana no Instagram, gente. @AnaNer, né? Isso mesmo. Aham, ó, eu decorei. Fiz umas pesquisinhas antes do podcast. E fiquem também atentos para os próximos episódios que vão vir. E, gente, eu ouvi dizer que vai ter presentes pra Ana. Só pega aqui, Rilene. Pega ali. Nossa, gente. Muito obrigada. A gente que agradece, Ana, por você ter vindo. A caneca também é dela. E a caneca também é Nossa. sua. Muito obrigada. Então, Ana, muito obrigado de novo pela conversa. Com certeza, acredito que quem ouvir esse podcast vai, pelo menos, tentar, sabe? Mudar um pouco o pensamento e a vida em si. Como passar os próximos dias e fazer a diferença, né? Na sociedade de hoje, que tá precisando. Exatamente, isso aí. Valeu. Dá um tchauzinho pra galera. Tchau, Tchau, gente. gente.